Acabamos de ver uma das melhores cenas que Boku no Hero já teve. Deku simplesmente exibindo o crescimento após se isolar do mundo e utilizando toda a prática que teve durante a série. Mas temos outra coisa em Boku no Hero. Outro herói teve seu arco fechado há pouco tempo atrás, porém poucos prestaram atenção. E ele também merece sua atenção. Boku no Hero Vigilante. Acho que todos cansamos de ver as mesmas críticas a Boku no Hero. Pessoas repetindo as mesmas opiniões de forma maçante e repetitiva. Sim, temos problemas. 7 individualidades foi um pouco demais. E ele simplesmente aceitando a ajuda dos aliados e mudando suas ideias no meio de uma luta não soou tão bem. Entre vários outros problemas. Mas já que todos têm a mesma opinião formada, todos têm a mesma ideia, por que não falar de algo bom envolvendo a série? Algo no mesmo nível do que tivemos no começo do mangá principal. Esse é Boku no Hero Vigilante. Então vamos começar vendo qual é a história desse mangá. A história começa com Koichi, um garoto que, como Deku, sonhava em ser herói. Porém, por questão dos poderes dele, ele não se via apto a ser um grande herói. A diferença é que Koichi, depois de observar a dura realidade, seus amigos passando dessa fase de querer ser herói, finalmente decidiu que essa história de herói era só um sonho com virar uma grande estrela ou um grande ator. Fazendo assim ele encarar a dura realidade e guardar seu sonho na gaveta, virando uma pessoa comum, pois as contas dele não se pagavam só com sonho, e nem todo mundo realiza os seus. Porém, certo dia, ele viu uma vítima sendo atacada em um beco, assim sua mente revive um pouco desse sonho, fazendo com que ele finalmente tente agir, tente ser um herói, mesmo que por um momento pequeno, mas mesmo assim ele falha, pois sua individualidade não era nem um pouco eficiente. Ele fica de 4 no chão e desliza. Esse é seu poder. Quando a vítima e ele viram que estavam em apuros, ele aparece, o nosso justiceiro. Um velho sem individualidade que adora descer porrada nos vilões. É nesse momento, Koichi, o protagonista, conhece seu mestre e começa a brincar de ser herói, tentando sonhar um pouco com aquilo, dando chance àquela coisa que ele sempre quis fazer. Enquanto a vítima também entra pro ciclo dele. O nome dela seria Pop, e ela seria uma pessoa tentando virar uma idol. E assim conhecemos os 3 personagens principais da história. A equipe que você vai ver pelo resto da série: Knuckle Duster, o vigilante mascarado que espanca pessoas aleatórias na rua; Koichi, o jovem que tem o poder de escorregar; e Pop, uma garota que quer se tornar uma idol famosa e tem o poder de dar pulos mais altos do que normal. A história é basicamente o Koichi seguindo os sonhos dele, enfrentando vilões aleatórios e depois entrando numa trama maior, que envolveria o mestre dele e experimentos mais novos do All for One. E por trás temos algum romance dele com a Pop, que eu considero bem melhor do que temos em Boku no Hero com qualquer personagem, porque já que são menos personagens, já que é um cast mais contido, a gente tem a oportunidade de explorar mais personagens, de perder menos tempo contando a história do fulaninho que come açúcar e bate nos outros, ou do Homem Galinha Preta, coisas que até atrapalharam com o Hero original, porque aquela quantidade grande de personagens é uma coisa difícil de explorar, e às vezes eles podem ficar na frente de algo importante e acabar fazendo a obra ficar mais lenta, ou você sentir que as interações entre eles são artificiais. E esse problema é resolvido aqui, um cast bem menor e mais contido, e é claro que eles conhecem outros personagens, mas são personagens muito mais secundários do que os secundários de Boku no Hero. E nessa obra aproveitamos muito bem o fato de que o universo já está criado, tudo lá já está feito, então eles podem aproveitar mais os personagens, e até pegar alguns da obra original. Um bom exemplo seria a Mirko, que é um grande fanservice estar ali porque todo mundo adora ela, e ela também é algo mais para a obra, é tipo um complemento para a obra original. Aizawa, All Might, muitos heróis aqui que são aproveitados e que também tem coisas adicionais a eles, mostrando mais o passado. E eu até entendo as pessoas gostarem mais de Vigilante, porque você se conecta melhor com os personagens, você se conecta melhor com os dramas deles. A relação do Koichi e da Pop é bem mais forte do que da Uraraka e do Deku, porque eles conversam mais. Com a Uraraka e com o Deku, tem um problema que toda vez que eles conversam, falam com o outro, ou é uma frase de efeito, ou é um conselho de herói, ou é um olhando pro outro falando, caramba, essa pessoa é muito legal. Só que uma conversa tem que ter interação, tem que ser os dois falando um com o outro. E isso sim, tem muito pouco na história. E isso não funciona tão bem. Você não vê os dois interagindo como pessoas normais no dia a dia, falando um com o outro. Coisa que é essencial pra fazer algo que você consiga se investir. Porque senão é só 2 personagens que o autor quis juntar pra tá ali algum interesse romântico na história. Coisa que tem sempre no shonen, uma menininha que vai ficar com o protagonista no final. Que no caso é até estranho, porque tem muito fã que quer que a mina fique com o bully do protagonista. O que eu acho que é feito dessa falta de conexão entre os dois. Era necessário um slice of life maior e mais bem feito. Porém tem tanto personagem, tanta coisa pra preencher, que não tem espaço. E não é que é impossível fazer.
Eu acho que, por exemplo, Irumakun, o Metal também tem um monte de personagem, Gash Bell tem um monte de personagem que aparece uma vez e você sempre se lembra deles. Só que por que acontece isso? Personagens têm momentos marcantes, têm diálogos marcantes, e eu acho que falta um pouco de habilidade do autor de Boku no Hero em fazer isso na obra principal. Mas já que estamos falando de algo bom, esse spin-off tem isso. Ele tem aquele feeling que a gente tinha quando começou o Boku no Hero, tinha aqueles monte de personagens interessantes lá. Ele tem aquilo tá lá durante o tempo todo. A melhor parte do desenvolvimento dos personagens é que todos eles chegam a uma conclusão. Todos eles tinham uma função ali, ao menos no cast principal, de 3 pessoas, tendo sua própria posição na história. E mesmo 2 desses personagens tendo alguma coisa a ver, alguma ação, e um deles sendo mais a pessoa em apuros, alguém que não é o cara que vai lá e resolve o problema, esse terceiro personagem ele não se ofusca ou perde o tempo da obra. Na verdade, ele faz a obra brilhar bem mais, que seria a Pop. Isso realmente funciona muito melhor que a série principal, porque só são 3 personagens. Imagina fazer isso com todos os heróis menores da Way. Não ia funcionar tão bem. E a melhor parte é que a gente já tem tudo pronto. A obra está totalmente concluída, a gente não precisa ficar esperando um capítulo, é só ler tudo de uma vez. Acredito que essa obra possa ser um filme, um anime de 12 episódios. Ele funcionaria muito bem assim, pois tem um começo, meio e fim, e é uma história sólida. Cada personagem realmente atinge alguma coisa. Não que eles estavam 100% atrás dessa coisa, mas eles têm um final, eles alcançam algo. E o personagem principal realmente tem aquela ideia de seguir o sonho dele que ele pôs na gaveta, aquela oportunidade que ele viu e finalmente conseguiu ir atrás do que queria. Coisa que muitos de vocês que já estão maiores, já não são mais adolescentes, conseguem se ver dentro. Então, mesmo sendo uma obra infantil, ela tem algo a mais, ela tem alguma ideia por trás. E é até um confronto no final, quanto à ideia de desistir do seu sonho e aceitar o que tem ali, ou seguir o seu sonho. Não falando que um 100% certo ou 100% errado, mas pondo na mesa. No final, tudo o que eu quero falar é, leiam Vigilante. Talvez não seja a melhor obra que você já leu, mas realmente é um grande uso do universo de Boku no Hero. E eles abordam coisas muito relatáveis para alguns, como por exemplo esse conflito que eu citei, entre alguém que realmente está seguindo seu sonho e alguém que queria seguir seu sonho, porém derrapou no caminho. Fora que criaram muitos personagens interessantes, trabalharam bem uma ideia que a gente já tinha em Boku no Hero, porém hoje em dia não tem tanto sentido nela, não é uma coisa tão expressiva na obra. Então acredito eu, que até você que não gosta de Boku no Hero, ou até você que gosta, ambos podem aproveitar isso, podem gostar dessa história. É uma obra pra qualquer um, é uma obra solta da série original. É claro que ela usa coisas criadas pela série original, usa ideias, mas o jeito que ela se passa, o jeito que ela acontece, é um estilo que, apesar de semelhante, é um pouco diferente, o que permite a gente ter algo a mais pra série. E eu queria ver muito uma participação do Koichi na série principal, alguma coisa mostrando o futuro dele. O jeito que a série acaba te deixa um gosto de quero mais, que você quer ver o que aconteceu depois. Mesmo ela sendo fechada, ela não mostra o futuro todo do personagem. E tem muitos personagens ali que fariam a diferença em Boku no Hero. Então leiam Vigilante, é uma ótima obra. Vocês talvez não se arrependam, porque eu não sei o gosto de vocês, às vezes vocês não gostam, mas deem essa oportunidade a essa obra. Talvez você ache algo de bom aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Curta, comente, compartilhe, nos dê engajamento, nos ajude e até o próximo vídeo.